todos. Eu acho que essa tá boa. E essa daqui. Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia você que está acompanhando o centro de oração e de adoração aqui do Beta Brasileiro. Iniciando a semana com a sua participação, com a sua companhia, com a sua audiência. Nada melhor do que a gente iniciar a semana orando ao Senhor, participando aqui da intercessão do Beta Brasileiro. Espero que você tenha tido um culto abençoado, que você tenha podido acompanhar a palavra do Senhor. Ainda que você não tenha podido estar presencialmente no culto, mas se você conseguiu acompanhar pela internet, se você separou um momento para poder meditar na palavra do Senhor, que bênção que foi isso. Bom dia, Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda aqui à nossa intercessão. Se você conseguiu separar esse momento para Deus, que bênção, né? Se você ainda não conseguiu separar esse momentinho para o Senhor, que não seja um momento pequeno, mas que seja uma parte significativa do seu dia, em que você possa dedicar a sua atenção ao nosso Pai Celestial e a sua palavra. Separa um momento em que você possa estar com atenção dedicada para Ele, aquilo que o seu Espírito Santo vai ministrar, e assim você verá como você vai receber instruções preciosas do Senhor. Amém? Estamos esperando aí o pessoal entrar, estou aqui tomando um cafezinho, esperando os irmãos entrarem. Hoje a gente vai meditar no livro de Coríntios. Eu estava também lendo Coríntios. Estou aguardando aqui a instrução, né, do Senhor, uma confirmação no coração com relação à palavra para trazer, se vai ser Timóteo ou Tessalonicenses para amanhã, tá bom? Mas é isso, esperando que os nossos irmãos possam entrar cedinho da manhã, 6 horas, enquanto vocês estão aí se preparando talvez para ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ou para o médico, não sei, para algum compromisso que você tenha agendado nessa segunda-feira. A gente, como de costume, já vai orar, já vai consagrar essa live ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo do Senhor, ao nosso Pai, para que aquilo que seja ministrado aqui seja do seu agrado, seja da sua orientação. Amém? Curva a cabeça e feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esta manhã que se levanta, por esse dia que está nascendo, Senhor, e na tua presença, Pai. Que coisa gloriosa, que privilégio, meu Deus, de estarmos em paz, de estarmos com saúde, de estarmos em segurança, debaixo de um teto, com comida, com família, com a tua proteção, Senhor. Pai, isso é extremamente glorioso, é um sinal da tua graça, do teu amor, do teu favor sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão se levantando neste momento, Senhor. Todos aqueles que obedeceram o teu chamado, ouviram tua voz, se sentiram impelidos a estar aqui conosco nesse momento, nesse horário. Abençoa também a todos aqueles que vão vir depois, meu Deus, ao longo da pregação, ao longo da oração, ao longo da ministração. Bem como aqueles irmãos que vão acompanhar, que vão assistir depois, meu Deus, quando essa live estiver publicada no ar. Senhor, nós te pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão, meu Deus, por tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos macula no nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito. Pedimos, Senhor, que mediante o poder que há no sangue de Jesus, o Senhor nos purifique, nos limpe, nos lave de toda mancha, de toda ruga, de toda mácula, de todo pecado, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a condição, meu Deus, porque nós somos fracos, Senhor. Porque não há em nós capacidade especial para dominar as inclinações malignas do nosso velho homem, mas mediante o teu Espírito Santo todas essas coisas nos serão possíveis. Então, meu Deus, faz abundar a tua presença na nossa vida, subjuga o nosso ego, subjuga o nosso eu, faz com que, Senhor, o teu poder coordene, domine e subjugue todas as coisas ruins que há em nós, eliminando-as de uma vez para sempre, Senhor, para que essa obra de santificação ela seja alcançada e cumprida no dia de hoje, ao longo dessa semana, que aquelas coisas, Pai, que o Senhor ordenou e pré-ordenou desde a eternidade para as nossas vidas,
sejam cumpridas. Porque serão, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pai, nós te glorificamos consagrando essa live a ti. Que apenas o teu Espírito Santo, meu Deus, se faça ouvir nesse lugar. Os nossos corações, mentes e espíritos, meu Deus. Que a nossa vontade seja submetida a ti. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos responda, que o Senhor, meu Deus, fale a cada um, de maneira íntima, poderosa e particular, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço, Pai querido, consagrando essa live a ti, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Sejam bem-vindas, Cristina Mendonça e Nilzete Santos estão aqui conosco, acompanhando essa programação, por que não dizer assim, né? Se no futuro Deus permitir, essa iniciativa do Centro de Oração do Betel Brasileiro pode até se transformar, talvez, em algum programa de TV, algum programa de rádio, por que não, né? E assim vocês estarão, além da internet, em companhia, né? Em sintonia conosco, assim como já tem estado, mas dessa vez em outras plataformas. Esperamos que, se for da vontade do Senhor, esta bênção aconteça em nome de Jesus. Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1. Enquanto você vai localizando aí, vou dando um panorama aqui do livro de Coríntios. Muito provavelmente, né, por conta da linguagem, do estilo da teologia de 1 Coríntios, essa epístola ela é tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, que também se identifica como o autor dessa epístola, e até o dia de hoje, essa alegação da autoria da epístola aos Coríntios ser de Paulo não foi contestada, tá bem? Corinto, que era a cidade onde havia, né, os coríntios, os nossos irmãos naquela época, localizava-se na Grécia e ela era como se fosse a capital política da Grécia, é como se a gente estivesse se referindo a Brasília hoje em dia, tá certo? E também era o centro da vida intelectual, da vida política, da vida cultural, comercial da Grécia naquela época, tá certo? E a cidade era conhecidíssima não só por ser esse centro, né, pujante político, comercial, econômico, cultural, como também pela devassidão. Vá prestando atenção aqui. A cidade ela era conhecida não só pela luxúria, mas também pela depravação sexual e prostituição religiosa. Por quê? A antiga Corinto havia abrigado um templo de Afrodite, que era considerada a deusa do amor. E uma das formas de culto a Afrodite era exatamente a prostituição cultural. Haviam mulheres que se dedicavam ao serviço sexual, assim como homens, no templo de Afrodite. Então, essa era uma prática aceita, consolidada e, inclusive, prescrita, né, como uma das formas de adoração a essa falsa deusa, tá certo? Bom, Corinto ela foi totalmente destruída em 146 a.C., mas depois ela foi reconstruída rapidamente e assim os gregos puderam retomar e restaurar esse culto a Afrodite. E essa epístola, ela foi escrita por quê? A gente tem que saber que quando a gente escreve uma carta, tem um motivo, né, pelo qual a gente está entrando em contato com aquelas pessoas que são os destinatários dessa carta. Os destinatários aqui eram os habitantes, não os habitantes, eram os irmãos da igreja de Corinto, tá certo? E ela foi escrita com o intuito de resolver problemas éticos, ou seja, na relação de uns com os outros, problemas doutrinários, ou seja, problemas concernentes à maneira como os nossos irmãos em Corinto compreendiam o ensinamento do Evangelho e de Jesus, tá certo? E também outros problemas práticos que haviam surgido nessa recém-fundada igreja. E quem eram os irmãos de Corinto? Era tudo muito diversificado, amados. Porque como Corinto era uma colônia romana, muitos dos cidadãos lá da cidade, eles eram imigrantes,
Então, a gente sabe que quando uma cidade é composta por imigrantes, ela é bastante diversificada do ponto de vista cultural. Imagina Nova York. Nova York é uma das maiores cidades do mundo e ela é considerada uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, porque ela tem cidadãos de todas as nacionalidades, né? de várias nacionalidades diferentes, melhor dizendo. Bom, então, Corinto era assim. E esses cidadãos eram muitos imigrantes italianos e também imigrantes judeus, romanos, gregos, aristocratas, ou seja, gente da alta sociedade e também escravos. Então, esse era o perfil do lugar e também era o perfil da igreja que havia lá no território de Corinto. E qual é o tema das epístolas do apóstolo Paulo para essa comunidade? Bom, os coríntios eles se orgulhavam do seu conhecimento. Era uma gente que se jactava, que se orgulhava de saber muito. Era um grupo que se considerava muito versado nas escrituras. A gente pode estabelecer uma comparação com hoje em dia com aqueles teus irmãos que se orgulham muito de saber teologia, né? Que a gente estudou, que a gente se preparou, que a gente fez seminário e tal, né? Bom, era uma característica da igreja da época. Eles tinham esse orgulho do conhecimento e eles se consideravam espiritualmente maduros, tá certo? Bom, e ao longo dessa epístola, que a gente vai ler um trecho agora no capítulo 2, Paulo vai vai confrontar e contrastar essa sabedoria que os coríntios diziam que tinham, os irmãos de Corinto diziam que tinham, com a sabedoria que de fato é uma sabedoria de Deus, né? Será que eles possuíam de fato essa sabedoria? Como é que a gente percebe a sabedoria que vem do Senhor e não a sabedoria plenamente humana? Seja bem-vindo, pastor Laércio Laurentino, a Jax Helene Costa, o Felipe Silva e a Nilzete já estava aqui com a gente. Bom, Paulo vai contrastar a sabedoria humana com a espiritual e o tema principal dessa epístola aqui, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, é que o amor e não o conhecimento deve ser a base da ética cristã, ou seja, deve ser a base do nosso relacionamento com o irmão. Não é o conhecimento. Não sou eu que sei mais, você que sabe mais. A gente usa o que a gente sabe, de que maneira, como é que esse amor do Senhor é manifesto? Através da sabedoria. Paulo diz que a gente tem que falar a verdade em amor. Toda vez que a gente compartilha a verdade de Deus de uma forma rude, agressiva, de uma forma soberba, de uma forma que não convém, que não edifica, que afasta as pessoas, o Senhor não é glorificado. As pessoas fecham o coração. As pessoas normalmente não recebem, né? É bem verdade que os crentes, eles são sistematicamente humilhados, né? Eles são tidos pelos ímpios como pessoas desvalidas de raciocínio, de intelectualidade, de percepção cultural, etc. e tal. Mas o Senhor nos chama a não revidar esses julgamentos mundanos ao nosso respeito com uma resposta igualmente agressiva, pernóstica, pedante, arrogante, manifestando o conhecimento que nos é dado mediante o Espírito Santo de uma maneira que não convém, tá? Então, o pessoal em Corinto, os nossos irmãos em Corinto, tinham um extremo zelo e um extremo apreço pela questão da sabedoria e do conhecimento. E eles se consideravam realmente muito capazes nesse sentido. E aí, Paulo vai dizer, olha, a pregação ela tem que se centrar não única e exclusivamente nestes aspectos de sabedoria, mas sim em demonstração do Espírito e de poder. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, diz assim:
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Estou lendo aqui na revista atualizada, tá? A versão. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Continuando a leitura. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, nós acabamos de ler aqui o capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo vai explicitar, vai detalhar, vai expor qual era a essência da pregação que ele fez lá para a comunidade de Corinto. Tá certo? Primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, quando eu fui compartilhar o testemunho de Deus, que é a pregação do Evangelho, eu não fiz isso de uma maneira complicada. Versículo 1. Eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu fui simples, eu fui claro, eu fui direto. Precisamos ser simples, claros e diretos quando a nós for solicitado da razão da esperança que há em nós. Amém, amados? A gente precisa pedir essa graça a Deus de não começar com um tratado filosófico, teológico, não. Porque o Evangelho, ele responde a necessidades muito profundas da alma humana. É evidente que se essa alma for sofisticada ao ponto de se deleitar com coisas mais complexas, Deus vai tocar no nosso coração para a gente tratar desse modo. Mas
nesse contexto específico aqui, em que Paulo está retomando qual foi o caráter, a essência da pregação, está dizendo, olha, eu não usei palavras complicadas, complexas, palavras que são verificadas normalmente em contexto de sabedoria humana, de persuasão, de uma argumentação convincente. Não. Por quê? Eu não decidi nada saber, só Jesus crucificado. Então, Paulo não foi se dedicar a genealogias, a outros credos, a religiões comparadas, estas coisas tão complicadas que às vezes a gente pensa que precisa ter, e se as tiver, glória a Deus por isso, mas que a gente precisa ter estas coisas sob domínio total absoluto da nossa alma, da nossa mente, da nossa capacidade, para poder pregar o Evangelho. Amado, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantas vezes talvez você e eu tenhamos silenciado porque a gente se julgou fraco, incapaz de compartilhar aquilo que o Espírito Santo do Senhor está colocando no meio do seu coração com alguém. E a gente olhou e disse, não, essa pessoa não vai ouvir, não. Essa pessoa não vai dar o menor cabimento ao que eu vou dizer. E esse sentimento de incapacidade, de inadequação e de se sentir, vamos dizer, ameaçado pela audiência, também acometeu o apóstolo. Vamos aqui para o verso 3, ele diz assim, foi em fraqueza, e aqui quando a gente vai investigar no grego, a origem da palavra fraqueza, significa que é literalmente falta de requisito, de força e de capacidade, falta de sabedoria para se portar diante dos homens. Ou seja, aquela pessoa que é convocada a discursar para uma plateia de magistrados, de advogados, de médicos, para falar sobre cura. Por exemplo, poxa, eu vou falar sobre cura para médicos, bate aquele medo, bate aquele temor, bate aquele tremor. Será que eu conseguirei, Senhor, expor isso de acordo com o teu poder, com a fidelidade que o Senhor requer? Foi nessa condição de insegurança, manifestada aqui nesse verso 3, que Paulo foi a Corinto, tá certo? E aí ele continua essa ideia dizendo assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Não foi palavra difícil, não foi palavra rebuscada, mas em que consistiu essa pregação que Paulo fez? Em demonstração do Espírito e de poder. Quando a gente vai investigar essas duas palavras no original, a gente vê que demonstração do Espírito, essa presença sobrenatural do Senhor atuando sobre cada palavra que era proferida pela boca de Paulo. E de poder, é como se houvesse através do Espírito Santo essa atuação milagrosa, poderosa, convincente, agindo nas mentes de quem estava ouvindo aquela palavra. Então, apesar do discurso não ser elaborado, não ser rebuscado, não ser complicado, não ser teologicamente perfeito, o que Paulo estava dizendo naquele contexto, para aquele povo, teve um impacto profundo, porque estava debaixo da direção e da ação do Espírito Santo de Deus, mediante esse poder sobrenatural, agindo na mente e nos corações daqueles irmãos lá em Corinto. Então, ele está retomando essa experiência, né? E dentro dessa experiência, ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu fui para aí, a chave para expor o Evangelho, vocês que estão aí se debatendo, se digladiando, né, querendo mostrar quem é mais inteligente, quem é mais versado, orgulhosos, se jactando dessa sabedoria que vocês dizem que tem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui aí, eu falei de uma maneira simples, mas eu falei debaixo do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo. Amém? E aí ele continua, né, dizendo, entretanto, expomos, né, um plural majestático, é uma pessoa falando como se fosse nós, né?
Expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, vocês são muito experientes, vocês são muito sabidos. Então, a gente expôs esta sabedoria de Deus nesse contexto aí, de gente muito experiente, tá certo? Mas o que foi que eu expus a vocês? Como foi que eu falei para vocês? E como é que a gente deve falar, meus amados? O Espírito Santo está nos chamando aqui, atenção. Como é que a gente deve falar? Porque que apesar da gente se sentir pequeno, inadequado, inseguro, talvez mesmo incapacitado até certo ponto, mas a gente, quando é tocado pelo Espírito Santo, tem que abrir a boca e falar, não importa onde, não importa para quem, porque a gente vai falar debaixo dessa cobertura celestial do poder de Deus. Mesmo para pessoas que são experimentadas, pessoas que se dizem muito sábias, muito conhecedoras daquilo que a gente está sendo tocado por Deus a compartilhar. Vocês estão me entendendo? E aí Paulo vai dizer assim, ó, a sabedoria deste século não foi essa que eu expus. Versículo 6. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Ele foi na lata. Vocês estão achando que vocês estão muito sabidos, estão muito conhecedores, estão sendo muito instruídos, são muito inteligentes, são muito capazes, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa sabedoria desse século, dessa ordem presente, né, do mundo, essa sabedoria que vocês aí têm acesso nos jornais, nos livros, nas academias, nas faculdades, estou dizendo, essa sabedoria se reduz a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, que outrora estava oculta. E essa sabedoria, o Evangelho, foi algo tão sublime e foi pré-ordenada por Deus, olha só, desde a eternidade para a nossa glória, para o nosso benefício, para a nossa salvação. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, Paulo está dizendo no verso 8, conheceu. Por quê? Se os poderosos desse século, pela sua capacidade de raciocínio, de percepção, de conclusão, de lógica, de compreensão natural, mediante sua própria capacidade intelectual dos mistérios de Deus, se eles fossem capazes de reconhecer isso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então não espere entender o Evangelho com a sua mente. Não espere que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa no seu trabalho, na sua família, venha a compreender esse mistério de Deus para a nossa glória, ou seja, para o nosso benefício, para a nossa salvação, de uma maneira intelectual. Não se trata de admitir uma ideia, uma tese com a nossa mente. Trata-se de uma operação do Espírito Santo, fazer com que aquelas palavras que a gente está falando façam sentido dentro do coração, dentro da nossa alma. Se o Espírito não fizer isso, não vai ser a nossa argumentação persuasiva, a construção excelente do nosso discurso, a escolha da palavra mais complicada que vai convencer ninguém. Porque não vai. Porque não é por uma percepção intelectual que alguém vem para o Evangelho. Porque se fosse por isso, Paulo está dizendo, não tinham matado o Senhor da glória. Eles crucificaram a verdade em pessoa. Lembram que Jesus foi questionado? O que é a verdade? Perguntaram para Jesus. Eu acho que foi Pilatos durante o julgamento. O que é a verdade? Jesus pergunta para ele, você está perguntando isso de você mesmo? Jesus rebateu e disse assim, você de fato quer saber? Ou é porque você está sendo influenciado a me perguntar essa questão? Amém? Mas Jesus foi questionado, o que é a verdade? Não é o que é quem é a verdade. Amém? E a verdade é Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade não é um conceito filosófico. A
verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Voltando aqui para o nosso texto, já para a gente partir para a nossa intercessão. Como de costume, nós sempre oramos com base na palavra ministrada e depois abrimos para os seus pedidos. Por favor, já vá colocando aqui, que a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa reflexão. Bom, como a gente não tem capacidade de perceber a verdade da sabedoria de Deus mediante uma operação intelectual, Deus revela estas coisas pelo seu Espírito. Versículo 10. Deus nos revelou pelo Espírito esse mistério do Evangelho. Porque é o Espírito que a todas as coisas perscruta, investiga, aprofunda, examina. Amém? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí Paulo vai fazer uma comparação. Por que isso acontece? Porque é o Espírito de Deus que revela estas profundezas da sabedoria de Deus. Paulo vai dizer assim, ora, quem é que sabe o que se passa dentro do homem se não for o Espírito do homem? Então, da mesma maneira, quem revela estas coisas é o Espírito de Deus, porque sonda as profundezas de Deus e nos revela pelo Espírito. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, Paulo vai dizer, por isso que a gente entende. Quando alguém fala de modo espiritual, isso aquece o nosso coração e aquilo faz sentido para nós e a pessoa realmente está inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pela unção que vem do alto e aquelas coisas que estão sendo ditas encontram um lugar no nosso coração, na nossa alma, na nossa cabeça. Você está ouvindo, a pessoa está falando, está pregando e você está ali no seu canto, realmente é isso mesmo, faz sentido, é desse jeito. Por que isto acontece? Porque assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando alguém falar uma abobrinha gospel, abobrinha gospel, o negócio não tem nada a ver com a história do Evangelho, um negócio que você nunca ouviu falar, que é estranho, vai arranhar no seu espírito, não vai fazer sentido no seu coração. Você pode não ter instrução formal, acadêmica, teológica, não precisa. Isso não quer dizer que não seja necessário, se você puder se aprofundar, porque todos nós devemos nos aprofundar no conhecimento e na graça, mas isso aqui se faz se debruçando na palavra, cotidianamente, pedindo, orando, implorando, se humilhando diante da presença do Senhor e dizendo, Deus, eu quero entender, eu preciso entender, abre minha mente, abre meu coração. E por que é que isso acontece, né? A pessoa fala, não faz sentido. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo. Todos aqueles que uma vez ouviram o Evangelho, se arrependerem e crerem, nasceram de novo. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada em mim e você, é o ser, é o penhor da nossa salvação. E esse Espírito que está em nós bate, confere aquilo que está sendo dito com aquela informação que vem desde a eternidade no nosso espírito da parte do próprio Deus. Então, você olha e diz, é de Deus. Ou então você olha e fica em dúvida. Ora, o que não provém da fé é pecado. A dúvida não é de Deus, amado. O que é de Deus é convicto. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus traz convicção para o nosso coração. Se tem dúvida, não vem da parte do Senhor. Glória a Deus. Continuando aqui para a gente finalizar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso nós não falamos em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Quando a gente vai se referir
as coisas do Senhor. A chave para compreender a sabedoria de Deus está no Espírito. Ninguém possui a habilidade de conhecer a Deus ou sua sabedoria, porque só Deus pode conhecer Deus. A essência dessa argumentação ela foi muito compreendida, foi facilmente compreendida, porque naquela época os coríntios tinham um princípio que é assim: o semelhante reconhece o semelhante. Então, assim, o Espírito de Deus reconhece o Espírito de Deus. O Espírito do mundo reconhece o Espírito do mundo. Se alguém fala pelo Espírito do mundo e a gente está com o Espírito de Deus, não existe identificação. Eu não tenho como reconhecer isso daí. Amém? E a gente fala destas coisas não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com palavras espirituais. A gente confere coisas espirituais com coisas espirituais. Por que as pessoas que não foram salvas, ainda não foram alcançadas, não veem graça nenhuma em igreja, não vê graça nenhuma no evangelho, não vê graça nenhuma na palavra, na vida em comunidade cristã? Por quê? Porque elas não possuem o Espírito Santo. Quando a palavra diz aqui, no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem que não nasceu de novo. E esse termo loucura no original em grego é assim: coisa sem graça, coisa insossa, coisa insípida. Essa palavra se refere exatamente a essa sensação de ai, que coisa chata. É exatamente isso. Então, assim, não espere que a pessoa vibre como você vibra. Como eu vibro quando eu escuto uma palavra, quando eu escuto um louvor, quando eu leio algo que o Espírito ilumina o meu coração, ilumina o seu coração, você dá glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que pregação tremenda. E às vezes tem irmão que, tipo assim, não produziu efeito nele nada, às vezes, a palavra. Por quê? Essa pessoa não está sendo alcançada pelo Espírito, porque ele está fazendo essa conferência de informação com o Espírito humano dele e não com o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Tem irmãos que são naturais, estão nos bancos das igrejas, estão nas direções aí de trabalhos que sequer nasceram de novo, mas foram lá, concluíram, né, os estudos, foram ordenados, foram designados, mas talvez sejam homens naturais e talvez estejam inclusive suprimindo a atividade do Espírito Santo com essa racionalidade fria, com essa racionalidade estrita, com essa mente humana tentando racionalizar e operacionalizar e sistematizar aquilo que é de Deus. Mas as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Então, nós, chegando aqui ao final dessa reflexão, vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo que Ele nos outorgou como penhor da nossa salvação esteja ativo em nós, que nós tenhamos a condição de permitir que o Espírito Santo se manifeste em nós, através de nós, nos guie, faça essa devida conferência das coisas de Deus, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, certo? As coisas que são espirituais com as coisas que não são. Que esse temor e esse medo, esta timidez, né? Essa falta de ousadia, talvez em muitos de nós, em alguns momentos, ela caia por terra em nome de Jesus, porque nós precisamos compartilhar o Evangelho de maneira simples, debaixo do Espírito e do poder de Deus. Toda vez que eu e você nos sintamos inadequados em compartilhar alguma coisa com alguém que talvez seja mais instruído,
mais capacitado, mais experiente. Lembre-se, o apóstolo Paulo, que é considerado, né, o sistematizador de praticamente 80% do Novo Testamento, se sentiu inseguro ao expor pela primeira vez os mistérios de Deus para os coríntios. Isso está documentado no capítulo 2, irmãos. Então, se Paulo se sentiu assim, intimidado, inseguro, temeroso, é normal que nós nos sintamos assim, mas que isso não nos paralise. A gente tem que lembrar que, apesar disso, ele olhou e disse: eu não vou me fiar em mim, nesse sentimento que eu tenho de que eu não estou preparado o suficiente. Eu vou confiar em Deus. Eu confio no Espírito. Eu confio na demonstração de poder, neste poder que vai atuar na mente e no coração daqueles que estão me ouvindo, para poder compartilhar os mistérios do Senhor. Amém? Curve a cabeça e feche seus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o caráter da nossa pregação, da nossa palavra, da nossa reflexão, ela seja como foi a reflexão, a pregação e a epístola de Paulo. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por instruir os teus homens e mulheres de Deus a registrarem, meu Deus, exatamente as suas emoções, as suas fraquezas, as suas fadigas, mas também, Senhor, a fé e a confiança em Ti e em Ti somente. Eu glorifico a Ti, meu Deus, por essa palavra e por, através dela, meu Deus, nos encorajar a sermos mais confiantes, ativos e ousados em Ti, Senhor. Que nós, através dessa reflexão, Senhor, tiremos, meu Deus, o foco de nós, da nossa capacidade, da nossa experiência, da nossa insistência e transfiramos isso para o Senhor, Jesus. Jesus, faz com que nós possamos entender que é o Teu Espírito Santo, que é o Teu poder através de nós, que compartilhar o Teu Evangelho não significa falar difícil, complicado, de uma maneira, meu Deus, erudita, de tal maneira que as pessoas não vão entender. Não, compartilhar o Evangelho é compartilhar dos feitos, compartilhar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é, do que o Senhor opera, da necessidade de nos rendermos a Ti, do Teu caráter santo, piedoso, Senhor, perfeito, santo, e que através do Senhor nós temos vida eterna. Dá-nos, Senhor, essa convicção, essa compreensão, esse entendimento, essa sabedoria, para nunca mais a gente se sentir, meu Deus, inseguros, inadequados, intimidados, meu Deus, em abrir a boca para falar do Senhor. Pai, ao mesmo tempo eu te glorifico, meu Deus, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós nos confere essa condição, essa capacidade, Senhor, de discernir, de identificar aquilo que é espiritual, de admitir, de acolher aquilo que verdadeiramente vem do alto, porque o Teu Espírito Santo que está em nós, a Tua palavra nos assegura aqui, faz estas coisas, nos dá a condição de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Pai, e todas as vezes que nós não consigamos apreender, assimilar alguma coisa, meu Deus, que pareça que é loucura, quando a gente escuta um testemunho, quando a gente escuta uma pregação, quando a gente escuta uma exposição da palavra com um princípio de uma maneira diferente, Senhor, daquilo que a gente está habituado religiosamente a ouvir. Ó Pai, que nós sejamos humildes e irmos ao Senhor em oração e perguntar: Pai, eu não entendi, eu não aceito, eu não acolho. Por que, Senhor? É porque eu estou sendo natural? Eu estou ouvindo com os meus ouvidos e aprendendo com a minha mente natural? Pai, se assim for, em nome de Jesus, faz com que eu confira isto que eu acabei de ouvir de maneira espiritual. E se assim, meu Deus, esse desconforto permanecer, confirma no meu coração que não vem de Tua parte. Pai, nós precisamos, Senhor, dessa sensibilidade, Pai,
Jesus, nós precisamos nestes últimos dias, porque a tua palavra diz que muitos falsos profetas, muitos falsos mestres têm se levantado, pelo que já nós conhecemos que já é a última hora. Então, Pai, poupa-nos, livra-nos, protege-nos do engano, protege-nos, meu Deus, do erro, protege-nos do mal, faz com que a gente acolha o amor da verdade, Senhor, que é Jesus, que vem mediante o Teu Espírito Santo, para que a gente não erre, para que a gente não desvie, em nome de Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, pedindo, meu Deus, que esta mente de Cristo que já está em nós, ela seja ativada em nós. Que nós, meu Deus, mediante, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, venhamos a encarar a nossa realidade sob uma perspectiva espiritual, do alto, e não, Senhor, a partir da nossa mente humana. Porque a tua palavra diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. E o nosso próprio entendimento advém de uma mente, de um raciocínio humanos, que por definição são limitados, são caídos, são falidos. Pai, que nós lembremos destas coisas. E que nós peçamos, Senhor Jesus, ativa a tua mente em nós. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Abençoe a mim e os meus irmãos e a todos aqueles que vão assistir essa live com estas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos digam amém. 6h52, faltam 8 minutos para o encerramento aqui da live. Deixa eu cumprimentar você que está aqui. Eu já tinha pedido, né? Se você tiver alguma necessidade de oração específica, de intercessão, vai colocando aqui nos comentários, porque eu vou saudar vocês que entraram depois. E a gente sempre ora de uma maneira geral pelo Betel brasileiro, tá certo? E eu espero, se você tiver algum pedido, coloque para a gente poder fazer a intercessão específica pela sua vida, tá bom? Então, deixa eu saudar aqui a nossa irmã Eva Maria Dias, a Oana, é isso, Lúcia? Ana Lúcia, o Aldair está aqui com a gente, Salomé Chaves, a Aline Laina, Rosane Clemenson, o Betel Sul, a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem com você, minha irmã querida? Deus abençoe sua vida. Jorge Lourenço também está aqui com a gente. A Maria José, o Barber Center, Deus abençoe vocês aí, vão abrir daqui a pouco, né, para atender os clientes. Joelma Silva, Poderosa PB, Glória a Jesus, está por aqui com a gente. A Marie Flor Criações, Deus abençoe essa semana de trabalho. A Aline está dizendo aleluia. Ana Maria também está aqui com a gente, Deus abençoe você. A Hilda Marques também. Betel Sul André está dizendo assim, reflexão abençoadora, glória a Deus, Sandra. A Aline está dizendo aqui amém. A Hilda está dizendo a paz do Senhor Jesus, amém. E a Márcia Aleixo está comigo desde o início, também continua até o final. Bom, minhas irmãs e irmãos queridos, você que já deve estar se preparando para sair, Deus abençoe a sua vida. Se você está tomando um cafezinho assim como eu, meu cafezinho está aqui, tá certo? Esfriou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco meu esposo está levantando e aí a gente faz um cafezinho mais quentinho também, tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Lembre-se, compartilhar o Evangelho não é falar difícil, compartilhar o Evangelho é falar sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, sobre Jesus, o que você sabe, o que você já viveu. As coisas que Deus já fez na sua vida são suficientes para Deus se comunicar, para Jesus se revelar através da sua vida, tá certo? O caráter da pregação de Paulo, o maior sistematizador do Novo Testamento, foi assim. Ele foi falar para um pessoal muito erudito, mas ele não falou difícil, ele falou o que Deus fez através de Jesus Cristo. Ele decidiu fazer aos coríntios apenas uma coisa conhecida: Jesus Cristo crucificado. E por que Jesus foi crucificado? Até uma criança da escola bíblica dominical sabe dizer. Amém? Então você sabe também, eu sei também. Glória a Deus. Vamos orar todos juntos e abençoar
o Betel brasileiro, amém? E abençoar vocês também, claro, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão, por essa palavra. Abençoe, meu Deus, todas as atividades no Betel brasileiro que vão começar daqui a pouquinho, Senhor. Todos os funcionários, todos os nossos irmãos que estão, meu Deus, se aprontando nesse momento, saindo das suas casas, talvez já estejam até nos pontos dos ônibus, proteja-os, conduza-os em paz e segurança, livrando de todo mal, livrando de todo vírus, de toda bactéria, de toda doença, Pai, em nome de Jesus, que haja, meu Deus, sabedoria, unidade, concordância em todas as coisas que sejam desenvolvidas hoje dentro do Betel brasileiro, em nome de Jesus. Conceda aos nossos pastores e missionários uma segunda-feira de tranquilidade, de descanso das suas atividades, eles que estiveram ontem servindo a Ti, Senhor, nas nossas mais diversas igrejas. Aqueles que estão, meu Deus, saindo agora para trabalhar, que estão levantando para reiniciar a semana, dá vigor, dá alegria, Senhor, concede unção, Senhor, concede força, concede vigor, concede, meu Deus, intimidade, Pai. Convoca, atrai de uma maneira irresistível para que nós estejamos aos Teus pés, não importa o que façamos, onde estejamos, com quem falemos, Pai, opera estes